Olá, pessoal, mais uma vez aqui no Acesse Pro Podcast. E eu estou com uma honra inenarrável de duas pessoas que são a mobília do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, né, nesse movimento que a gente está tendo agora de resgate do protagonismo mundial em várias dimensões, em especial na produção de capital intelectual, de produção de inovação. Eu tenho duas feras comigo que têm quilometragem rodada, que conjuga aí um outro país, se a gente quiser, né? É o Paulo Protásio e o Zé Roberto Aranha. Então, eu quero aqui trazer os dois para a gente poder debater quais são os movimentos fundamentais, estruturantes que a gente tem que ter para esse resgate que nós todos estamos comprometidos. A CESP tem esse papel, entende que ela é mais um protagonista de um ecossistema maior e que todos têm que estar conectados com a mesma visão de estratégia, a mesma visão de que nós queremos para o nosso Rio de Janeiro. Vou começar contigo, Paulo. E aí conta para a gente como é que você está vendo o momento atual e o que são as coisas, os drivers fundamentais para a gente poder resgatar o Rio de Janeiro nesse contexto maior mundial. As experiências que a gente deu, elas mais ou menos acabam se acumulando de uma forma bem uma prateleira. No mundo de lugar são todas elas, a gente precisa ter um grande envolvimento global. Sem um envolvimento global, o que vai acontecer a nível interno, local, não tem a mesma eficácia como o que a gente tem com o membro do bandeira externo. Então, a minha visão desse procedimento para te atender à tua pergunta seria o seguinte: há que existir um calendário permanente, de janeiro a janeiro, no Rio de Janeiro, comandando sempre uma âncora qualquer global. E, por incrível que pareça, a gente tem conseguido, desde a época que meti lá com o Ricardo, o nosso Roberto Medina, ficou o Boni para criar esse tipo de referência. Eu não larguei o osso. Você, com base na associação comercial, as outras entidades, Coral Boy, inclusive com o próprio Aranha, nessa ação nossa, e você também sabendo a história, você está nessa embarcação há mais tempo do que a gente pode ter imaginar. O que acontece? O primeiro momento nosso foi a atração, por exemplo, significativa da relação com as câmaras de comércio mundiais, que a gente trouxe para o Rio de Janeiro. Isso marcou posição. Mas, lamentavelmente, faltou a continuidade do processo da liderança a nível do Rio. O que acabou acontecendo? Isso foi para um polo, para São Paulo. Hoje, quem assumiu a liderança nacional da cadeia dos 27 estados da área de associações comerciais foi São Paulo. E já está na presidência há 3 anos. E vai continuar na presidência, possivelmente, por mais 1 ou 2 mandatos. Então, esse procedimento networking, que é uma coisa que a gente tem que ter prevalente a partir do Rio, porque é uma cabeça, o networking precisa ter esse tipo de centralização para poder distribuir, para poder combinar, fazer, somar, multiplicar. Eu acho que é importante a gente imaginar isso. A segunda foi muito interessante também, porque ela teve muito que ver com o plano urbano. O Aranha acompanhou isso mais de perto, que foi a grande reunião dos arquitetos mundiais, que a gente trouxe para o processo. Pra você ter uma ideia, o Rio de Janeiro hoje tem um label, que é vamos chamar assim, de tal ordem forte, que é a primeira capital mundial da arquitetura. E ninguém tira isso da gente, porque quem deu isso para a gente foi a Paulo Unesco. Ou seja, dentro desse momento em que o Brasil se apresentou como host para uma reunião mundial que acontece a cada 3 anos, e a gente buscou mesmo, no Talas, nós fomos ganhar isso em Madrid. Ou seja, nós estamos competindo com outras cidades, inclusive com o próprio Orlando. Uma operação fora do quadro das Américas, etc., por conta de que era esse o momento daquela hora da escolha. E ganhamos. Ao ganhar, a Unesco disse que as próximas reuniões vão ser nominadas como o host passa a ser capital mundial da arquitetura, porque ele passa a ter uma classificação, uma categorização de que o seu reconhecimento é permanente.
ele vai evoluir sempre nesse procedimento. Nomearam Copenhague. O Brasil estava na lista, era da época do processo da reunião CI20, de repente entra a pandemia, arrebenta com todas as balas, e eu digo, mas ganhamos aí um problema que é um problema profundo, é diferenciado, vai ser a primeira grande reunião mundial do mundo digital, porque senão vai poder viajar. Eles atrasaram por um ano o processo, passou a ser 21. Aí eu fui a Copenhague e disse, Copenhague, por que não ceder esse nome, esse rótulo, esse branding para o Rio de Janeiro? Vocês só serão em 23. Bom, naquela época, 20, nós estávamos começando a pensar no nosso bicentenário de independência, nos 30 anos da 92, nós estávamos bem acesos nisso. Eventos globais. Então, o resultado, nos cederam. A Unesco fez um evento em Paris para anunciar isso. E nós ganhamos essa posição. Hoje, a gente está caminhando para uma outra reunião sensacional, de grande profundidade, enormemente vinculada ao mundo digital, porque a densidade da tecnologia está hoje no G20, e ele percorre todas as matrizes, não deixa nada de fora. Ele, em 18 anos de vida, ele foi só agregando temas, valores e assim por diante. Então, eu diria que hoje o Brasil tem lá no Rio de Janeiro a capacidade mais significativa de atender essa sua, vamos dizer, ação visionária de que somos e temos que ser esse tipo de cidade. Muito interessante, né? Eu defendo uma tese, né, que lá na UIS eu assumi o papel lá de conduzir os policy papers que iriam sair sobre regulação de inteligência artificial. E nesse novo contexto, que é um novo cenário para todos nós, e é um cenário que é muito de alta mudança, né, como se fosse a máquina a vapor e papel internet, tem um componente que é presente de forma permanente, chamado diversidade. E eu não conheço nenhum país que seja mais diverso que o Brasil. E eu consigo comprovar isso cientificamente. E tem mais. Dentro do Brasil, tem uma cidade que representa a dimensão dessa diversidade com muito mais preponderância. E é o nosso Rio de Janeiro. Perfeito. Se a gente for olhar nas migrações, a maior comunidade japonesa fora do Japão? Brasil. Maior comunidade alemã fora da Alemanha? Brasil. Polaca? Brasil. Lebanesa? Brasil. Dinamarca. Português não precisa nem falar. Né? Nós somos a segunda grande cidade do mundo. São Paulo, da Dinamarca. Tem uma curiosidade, né? Acaba que eu, na minha pessoa, sou uma evidência científica nesse caso. Eu sou, entre meus avós paternos, meus avós maternos e meus pais, são 6 nacionalidades diferentes. O ele vira lata, né? Então, a minha consanguinidade brasileira é apenas 17 alguma coisa por cento. Se eu tivesse que fazer um transplante de medula óssea, eu não poderia fazer nos Estados Unidos ou na Europa, onde estão os meus antecedentes. Por quê? Porque o código genético da raça brasileira foi tão alterado pela miscigenação que eu só encontrarei compatibilidade do Brasil. E eu reputo isso por esse mundo atual da gente, que é super veloz e que exige o quê? Uma cabeça de resolução de problemas a cada tempo. E o brasileiro tem um bate-pronto para resolver problemas inigualável. Eu defendo a cadeia. Eu tenho até, Protásio, um vídeo no YouTube chamado True Brazilian DNA. Eu, daquela minha chapéu que eu usava no Brasil IT, no Softex, para vender o Brasil institucionalmente no setor de tecnologia lá fora, eu ia lá competir com Índia, China, Argentina, México, Polônia, Ucrânia, que queriam atrair os grandes projetos de tecnologia para os seus países, para as empresas do seu país, né? E eu fui olhar que esses países, como é que eles estavam se vendendo, né? Eu falei, cara, está todo mundo fazendo binário. Ou seja, eu tenho tantas universidades de tecnologia, eu tenho tantos profissionais de tecnologia, eu tenho tantas empresas de tecnologia. Eu falei, caramba, e de China vão ganhar lavada esse negócio aí, né? Eu falei, cara,
Aí, analisando bem, qual é a grande proposta de valor que é a diferenciação brasileira? São as pessoas, né? Os brasileiros por trás. Tecnologia é binária, 0 ou 1. E aí nasceu essa questão. Né? E aí, eu trago para você, que eu sei que você está numa função muito forte na área social, né? E é ali que a gente encontra a maior diversidade. Eu acho que a gente ainda aí encontra o resgate da área cultural brasileira dessa mistura. O Protásio falou uma coisa muito interessante. Vocês dois são da área internacional. Então eu vou olhar agora o local, né? Porque na realidade vocês estão fazendo um belíssimo trabalho internacional, mas a gente tem que ver o seguinte: qual é a nossa identidade local para conseguir ser reconhecido efetivamente? A gente tem todos esses potenciais e a gente tem esse grande potencial dessa diversidade. Agora, nós temos que encontrar exatamente a nossa nova identidade. Nós temos uma imagem, porque o que é patrimônio, isso tudo já foi conseguido, a natureza, isso já fez com que o Rio de Janeiro fosse uma grande porta de entrada. Agora nós precisamos encontrar a nossa identidade, nosso DNA. Quer dizer, essa miscigenação deu origem a um novo ser, né? Um DNA complexo, que vai ter habilidades, competências diferenciadas e que pode, inclusive, encontrar novos espaços. Eu acho que, quando você fala na inteligência artificial, a gente tem aí uma grande janela para essa diferença social. Eu vejo isso. Se nós conseguirmos usar a inteligência artificial para o bem, pode ser que... Qual é o problema das favelas, das pessoas que estão morando nas favelas, etc.? Potencialmente, eles têm as mesmas condições de disputar o mercado com qualquer outra pessoa. Eles não têm oportunidade, não têm mentoring, não têm uma orientação de gente mais capaz, e aí ele não tem visão do mundo, não tem, falta a ele alguma coisa que é chegar com gente e com conhecimento necessário para eles ficarem potenciais competidores. E eu acho que o momento ele é muito importante porque não é por bondade, não é por um problema social que a gente vai lidar. Eu acho que é até por uma necessidade. O nosso último prêmio Nobel, ele mostra exatamente a evolução das nações e ele verifica que é como você conseguiu trabalhar diferenças sociais. Então, nós passamos por um período no mundo onde as mulheres fizeram a diferença. A gente tinha um nível de competitividade, de produção, aí de repente entra um novo grupo social produzindo, competindo, e aí a produção consegue aumentar, distribuímos mais riqueza, etc. Hoje nós só temos mais uma janela, que é o pessoal que está afastado, excluído. É o pessoal que não está, mas se nós dermos oportunidade, mentor e condições, eles vão entrar nesse bolo. Quando eles entrarem nesse bolo, o bolo aumenta. E o Rio de Janeiro, eu acho que é muito mais avançado. Nós já perdemos várias coisas, nós perdemos o café, nós perdemos até o carnaval, levam tudo quanto é coisa que a gente tem. E eu acho que vão acabar levando a nossa favela também, que é o nome que nasceu até no Rio de Janeiro. Porque São Paulo hoje tem projetos de favela que eles estão falando que são muito importantes. Está lá o pessoal do Paulo Leman, né, o Beto Pires, vestindo nas favelas. A favela, o governo de São Paulo, diz que entra no programa dele, a favela. Quer dizer, isso é uma coisa nossa, gente. Favela é coisa de Rio de Janeiro. Essa miscigenação nesse nível, como você falou, é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Quer dizer, a maneira de viver, aí a cultura é Rio de Janeiro. Nós temos que encontrar a identidade em produtos, serviços e alguma coisa que mude isso. E eu acho que a inteligência artificial pode ser esse passo. Então, pegando esse teu gasto de inteligência artificial, lá na WITSA, eu assumi esse papel de liderar lá o Task Force de Inteligência Artificial, e na argumentação para trazer esse centro de excelência para o Rio de Janeiro, eu trouxe essa questão da diversidade, né? E mostrei para eles que, olha, não só a gente tem que trabalhar a questão da diversidade, mas tem que trabalhar o contexto dela. E o contexto dela tem que ligar com cidades inteligentes. Então, eu estou defendendo a tese porque o programa que foi montado pela WITSA, essa rede mundial de excelência, ele previu trabalhar a inteligência artificial. Aí, peraí, inteligência artificial é meio, né? Tem que haver um propósito através dele.
Então, assim, ó, e além disso, se você não botar o irmão siamês chamado Cyber junto agora, né, você também vai ficar devendo. Então, eu falei, lá no Rio de Janeiro, o centro que a gente vai colocar lá, ele vai ser um centro de excelência de IA com Cyber, como se for caso na vertical cidade inteligente. E aí eu entendo, e eu queria passar para você, Paulo, mas teve acho que ele foi do Instituto Pereira Passos, o Washington Farhad, que ele tem ele fez um pós-doc no MIT. Pois é, e ele fez o quê? O gêmeo digital da vacina. Ele mostrou isso. Ele chegou ao gêmeo digital, ele chegou ao problema de virtualização da vacina para começar a criar. A Google agora está trabalhando com uma empresa que a gente estimulou lá, chamada Carteiro Amigo, para criar o CEP digital. Então, todo mundo vai chegar mais ou menos no mesmo lugar. Eu queria só, para o Paulo falar, a gente usar a tecnologia, em vez de cidades inteligentes, usar cidades humanas inteligentes e sustentáveis. Eu acho que essa é a grande diferencial hoje no mundo. Quem sabe o Rio, depois do COR, tenha perdido aquela aquisição, porque ele ficou na tecnologia. Ele esqueceu o humano e o sustentável. Faz. Eu acho que é inexorável. Você não tem hoje como um lugar de qual você... Se você não fizer isso, você não está no caminho certo. Hoje, o processo da sustentabilidade dentro do quadro que está aí, ele é um dos comandos da diferença da relação com o resto do mundo. Você não vai ter errado nenhum, zero, com tudo que você possa imaginar, com a maior frequência, com grande intensidade na área da logística, no processo de tradução e conhecimento, formação de banco de dados permanente, organização, fazer realmente um data center funcional que seja ramificado, globalizado, tudo isso sem a relação do social e com a ação da sustentabilidade, você não tem como fazer. A gente tem uma floresta no Rio de Janeiro. Imagina uma cidade que tem uma floresta. É uma maior floresta que grande metrópole. Não, e mais do que isso, é uma relação hoje absolutamente extraordinária, porque a relação hoje, ela se completou. O próprio G20, para mim, é o grande termômetro do mundo. Ele é um termômetro também absolutamente extraordinário, porque ele não tem um viés de ação política que estimula ou embaralha as cartas dele. Ele não se deixa embaralhar, ele separa as cartas, ele faz o jogo, ele entrega na hora, ele faz expediente, ao ponto de não tocar na guerra. A Indonésia tentaram fazer a força bruta não entrar. A Índia rejeitou integralmente a relação ao ponto de não terem presenças marcantes lá. Não foram alguns dos líderes nacionais referenciais de processo. Então, essa visão, uma visão que eu acho que ele tem que ter, é que o G20 em si, ele como legado, ele já está preparado para ser nosso, para terceiros. Ou seja, os últimos meses de trabalho que o Brasil tem e terá, e que culminam agora em outubro, para uma entrega em novembro do procedimento, eles foram totalmente desenvolvidos, porque os mecanismos estavam prontos. E o que estava querendo fazer referência que é completo, é o quadro completo que você está falando, dessa relação ambiental, da sustentabilidade, é a relação da terra com o mar. O oceano não estava no jogo. De repente, o oceano estimulado e toma conta, e invade o teu espaço de uma forma grande, da forma que ele é. Ou seja, hoje o oceano está percebido como uma grande parte do processo do jogo. E o Rio de Janeiro, com a economia do mar, pode dobrar o território dele. Você pega aqui o território, e aí o território pode ser o dobro. Você dobra a sua capacidade. Eu vou desafiar vocês por uma relação interessantíssima, que pode depois até ter um reflexo no outro programa que você tenha. Em vez de fazer aqui, a gente faz o Ministério fazer. Lá tem condições de a gente fazer uma semelhante aparelhagem lá local. Queria citar uma biblioteca. Foi uma sugestão muito interessante, porque eles acabaram abraçando tudo que eu pude fazer uma diferença de conceitos lá na relação de mata o mundo de ser mudado na cabeça da gente. Né? Não temos sobrevivido ao procedimento, mas as crianças vão ter. Ou seja, a gente foi educado no mapa mundo real, verdadeiro, durante 200 anos.
feito em Portugal. A coroa nos trouxe o mapa, em que a Europa está no centro, Portugal está a cabeça de pista. Ela que decola para o mundo. Não é? Resultado da operação, a nossa cabeça virou Atlântico. Ela não é uma cabeça sul-americana bioceânica. A gente não dá bola para o Chile, não dá bola para os outros demais parceiros do procedimento, porque eles estão no lado do Pacífico. E o lado do Pacífico é absolutamente hoje o nosso lado. Ou seja, 60% das nossas atividades estão lá. Dentro do procedimento normal. Não tem mais saída. Então, o fato do IBGE ter colocado o mapa-mundi com o Brasil no céu, e por consequência a América do Sul no céu, ela muda a relação nossa em relação, inclusive, aos oceanos. Você passa a ver, você está cercado de água por todo lado. Então, essa visão é uma visão não só de enriquecimento, mas mais do que isso, é de compromisso, porque é um outro mundo. Não é a economia azul uma fantasia. A economia azul vem dentro de uma demanda de alteração daqueles comportamentos do qual eu estava falando antes, daquele DNA que você está falando de sua existência. Qual é? Realmente, o que acontece? O fato da gente ser tanto importante no campo da parte oceânica quanto na parte da terra, e assim, no esquema florestal, na parte... O Brasil só um jeito da gente dizer, perceber que em termos de energia a gente é 90% praticamente, entendeu? De calibre sem Renovável. Absolutamente renovável. Um negócio de uma... No momento que você fala em água, é que se você imaginar que se um chinês tomasse mais de um copo num dia de água, ele vai sentir sede. O Brasil não, a gente pode tomar quantos copos a gente quiser, a gente vai poder continuar a enveredar por esse caminho. Então, todos esses ingredientes fazem a parte dessa contrapartida do quadro da sustentabilidade ser realmente um complemento de uma visão em que o plano urbano se realiza muito mais do que a gente imagina. A gente precisa agora saber transformar isso depois em riqueza. Você faz a provocação que você fez, né? Cidades inteligentes, urbanas e sustentáveis, né? Em 2011, eu participei do Smart City lá em Barcelona, né? E eu fui chamado para montar um quadro, e eu fiz uma provocação que era: não existe cidade inteligente sem cidadão inteligente. E justamente passava pela questão da educação. A educação dá a capacidade da inclusão socioeconômica. E eu provoquei, esquece tecnologia. E é engraçado que as pessoas me chamaram pela bandeira da tecnologia. E eu me falo, não vou falar da tecnologia aqui. É que nem meu True Brazilian DNA, que eu faço essa apologia, que a gente tem um código genético diferenciado, e no contexto da tecnologia, eu não falo tecnologia, eu falo de uma pizza. E é muito... eu acho que na questão cultural brasileira, a gente simplesmente tem que desenterrar Nelson Rodrigues para desdizer completo de vira-lata. Porque sendo vira-lata hoje é uma vantagem competitiva no cenário mundial. Ninguém tem a capacidade do problem solving, né, resolver o problema que um brasileiro tem, e cair de paraquedas correndo. E eu fiz vários testes no campo da tecnologia, botando times indianos, times ucranianos, russos, com os mesmos pré-requisitos, largando com um time brasileiro. E o brasileiro sempre chegava antes, sem bugs naquele projeto, enquanto os outros chegavam depois e chegavam sempre com algum problema a ser resolvido ainda. Então, realmente, o fato do Rio, né, que eu sempre falei que o Rio tem o que ele é o seu cartão postal, né, que é a sua topografia, a sua beleza natural, também é um pouco o seu tendão de Aquiles, né, porque ele cria essa desigualdade que acontece hoje. E assim como você falou, não existe uma cidade inteligente sem gente inteligente, não existe uma cidade inteligente fraturada. A cidade precisa ser integrada. Sim. Então, eu não posso ter locais inteligentes, né, dentro da lógica da tecnologia, do conhecimento, etc., e ter alguns locais, alguns bolsões, onde isso não existe.
senão a nossa cidade não vai ser inteligente. Então, a nossa cidade tem que ser uma única cidade inteligente integrada. Isso é um big desafio. Mas olha, eu vejo que a gente tem um momento muito favorável, né? E a gente tem que aproveitar, porque é uma janela que se abre, toda a história do G20. Eu acredito muito que a Prefeitura e o Eduardo Paes têm feito um excelente trabalho aí para poder conjugar vários vetores, né? E a gente poder ter essa capacidade. Por exemplo, hoje, quem pensa em eventos internacionais de grande porte, qual é o grande peso que a gente tem no Brasil? O Rio de Janeiro retomou isso. Tá? Inclusive, a gente tem um projeto a sério para trazer um grande evento de tecnologia da WITSA, que é o WCIT, né? Para, inclusive, resgatar algo que o nosso segmento de tecnologia não tem há algum tempo. Qual é o evento de grande porte internacional promovido pelo setor de tecnologia que você assinala? Esse engate, eu acho que você tem isso aqui, propõe e realizá-lo. Talvez seja a melhor forma do meu entusiasmo de receber essas pessoas que estão transformando em realidade, é você promover uma grande convergência. É você orquestrar uma aproximação, por exemplo, a própria Sérgio, para ser uma das players, sendo ela. Você pegar outras que são de label internacional que você já tem relacionamento, trazê-las para o próximo, mas principalmente ser local. Ou seja, o procedimento da ação de atração que o Brasil pode ter pós G20 é gigante. Eu vou dar um case. Acabei de vir ontem de uma reunião em São Paulo, Brasil-África. E a reunião foi conduzida em 2 dias pelo Telecom, a gente vai fazer com que essa aproximação é a 12ª reunião, eu não sabia. Eu não tinha ideia das precedentes. E o que aconteceu é que ficou muito claro que com o G20, chegando na África agora, porque a bandeira que ela mandou no Brasil, se ela entrega agora em final de novembro para as mãos da África do Sul. E a África do Sul vai inaugurar uma relação da União Africana Subsaariana. Então, essa operação, pela primeira vez, plantada e equacionada dentro de uma receita nova, né? Porque você tinha um grupo como o europeu, a parte da atividade econômica europeia, presente e participante já há algum tempo, serão 19 mais desse grupo. Agora, são os 20 mais desse grupo de União Africana. Então, essa performance é sensacional. Por quê? Veja bem, qual é o gimmick que nós temos pela frente? É um negócio assim, sensacional. O que aconteceu? O fato da geração do G20 ele é simples. O mundo quebra e não pode pagar a conta. O grupo que quebrou foi o Norte. Estados Unidos, Europa, Ásia, não podiam pagar por conta de que tinham fraturado realmente todo o processo financeiro em 2008. Quando chegou essa enorme e apavorante situação, eles disseram, como é que a gente vai consertar isso? Entre nós, existem como combinar e os outros. Vamos chamar o Sul. Então, eles chamam o Sul para fazer a componente a partir dos 7 do processo, fazendo esse grupo dos 20. Vamos dividir com eles o nosso problema. Aí chegaram à conclusão, na primeira reunião, finanças, tudo bem, a gente pode combinar alguma coisa aí que acabe sendo uma ação transitória, não morremos, mas não resolve. Porque não pode se resolver financeiramente só, isoladamente. Vamos ter que fazer uma outra reunião. E vamos marcar isso de tal forma que a gente vai buscar uma contínua referência de mudança e transformação. Aí eles fazem a segunda reunião, a terceira, a quarta. Quando eles chegam, então, com a 19ª reunião. Quando eles chegam na 10ª reunião, por acaso, uns 8 anos atrás, eles começam a agregar sistematicamente novos temas. De uma forma até candente.
Você espera e vai acontecer, e acontece. Hoje, os chats, que são todos as Sherpas da vida, todos os temas estão lá cobertos. Não falta nada dentro do seguinte. Vai da agulha ao avião. Um processo incrivelmente completo na área social, na área da parte econômica, na área do processo financeiro, na área do processo da tecnologia, na área do complexo das dificuldades e das superações na saúde, na educação, em tudo que você possa imaginar. Então, o resultado da operação, novo mundo. Esse novo mundo está em discussão por quem? Por eles, que é os que mandam. A presidente e primeiro-ministro sentando na mesa, pegando todo um trabalho feito durante 8 meses de uma forma intensa, obrigatoriamente vinculante no procedimento da ação, porque esse documento vai para um resumo, para uma pactuação global. Essa pactuação existe, é feita. Aí termina o trabalho. Eu disse, não, por quê? Por que eu não posso pegar todo esse esforço do procedimento feito e realizado e transformá-lo num procedimento de ação subnacional? Por que eu não vou para a favela? Por que eu não vou para o procedimento da cidade? Por que eu não vou para o quadro da cidade inteligente que está se preparando para fazer exatamente todo esse campo de temático ser lidado por ela de uma forma absolutamente capaz? Bom, você imaginou o quanto você tem hoje de experiência em favela? Você tem hoje capacidade de soluções de todos os tipos de matrizes e dificuldades que você possa imaginar. A agricultura. O Brasil hoje, se somar com a Índia e pegar um pouquinho da África e se organizar, feed the world, alimenta o mundo com uma maior preciosidade, dentro de uma equação sem grandes mobilizações. Do que eu vejo hoje na capacidade de ser o Brasil ser capaz de fazer essa terceira via. Primeira, financeira; segunda, temática, todas as temáticas; terceira, ação executiva de incorporação, que você usou como primeira palavra, local. Eu pego o global e coloco no global. Isso está feito no laboratório do Rio de Janeiro. Pela primeira vez, nós estamos no 92. Eu estou com a ONU Habitat, você sabe disso, né? Ele sabe. Tem acompanhado. Nós estamos com a ONU Habitat e das 92 cidades, municípios do estado, estamos trabalhando todos os temas dessa variável, desse leque extraordinário aberto, e nós vamos ter uma incidência aqui que eu fiz em São Paulo. Foi simples, mandaram eu falar, eu digo, vou falar, eu tenho uma oferta para vocês na África. Qual é? O Brasil trabalhou o mundo inteiro durante esses 8 meses. Então, a gente está presente. E por que a gente não sai daqui, desta reunião, com um alfarrábio feito de todos esses meios, formas de políticas públicas, de adesões, de enquadramentos, de propostas de ações, de incorporação de fazimentos da vida, e entregamos para vocês levarem para suas subnacionalidades presentes, como são as suas cidades na África. Todo o território africano pode ser coberto nesse sentido. Aconteceu? Provável. Então, agora nós temos uma enorme perspectiva de continuar o trabalho que nós estamos fazendo, que vai continuar de qualquer forma, que a África do Sul vai ter que dar da sua liga também a esse procedimento, fazendo com que a gente possa continuar a enlaces futuro do presente. Ou seja, se a gente conseguir fazer isso, olha aí, presta bem atenção, não tem secretaria-geral. O G20 não tem burocracia. O G20 não tem endereço, não é dono de prédio, não tem que limpar a janela, não tem que fazer nada. O G20 é uma troika de 3 hosts que sentam na mesa como a gente. Você vai ser o próximo host, você que vai dominar o procedimento, você vai decidir a sua pauta, você vai organizar a sua relação, você vai fazer ao lado dele uma ajuda preciosa, mas vai se preparar e eu vou assistir você a trabalhar. Então, já aprendi.
Quando terminar a festa, eu já estou pronto. Protásio, eu achei fantástico isso. Acho que isso daí é um mapa, assim, um vislumbre realmente de mais uma oportunidade enorme. A gente tem informações, a gente tem tudo que a gente falou aqui hoje. Eu acho que essa identificação é fantástica e a possibilidade de ter um plano de ação. Eu acho que nós temos agora 2 grandes desafios nisso. A primeira foi a prova de que uma organização civil organizada, como aconteceu com o G20, consegue transformar o mundo. Não é necessário nenhum decreto fundamental para fazer isso. Basta que as pessoas sentem, conversem e combinem. Mas a segunda, que me parece que é um grande desafio, é o seguinte: nós somos agora articuladores. Como a gente estava falando do Robert Jensen, quando ele é um articulador via cérebro para poder fazer com que essa coisa aconteça, isso é muito mais importante do que qualquer outra ação que ele possa ter. Quer dizer, os articuladores, nós vamos precisar deles, e como é que nós vamos preparar esses articuladores? A gente tem lá um modelo, a gente já tem plano de ações. Agora, como a gente implementa isso em cada cidade dessa? Cadê os articuladores das cidades para juntarem os atores das cidades, que é muito complexo, porque a área social é complicada. Sabe bem disso, que presidente de uma associação. Quando a gente põe muita gente, você já foi presidente também da associação comercial, quando você põe gente junto, o negócio complica. Então, esses articuladores que vão conseguir fazer com que os atores trabalhem juntos, eu acho que se a gente conseguir fazer isso no Rio, o Rio vai disparar. O terceiro ponto, que não sei se você poderia talvez colocar, é que para fazer isso funcionar, tanto na primeira base como na segunda base, você tem que ter uma linguagem comum. E essa linguagem comum, ela passou a existir. Por que motivo? Foi, na realidade, o Sustainable Development Goals. Quando a operação emergente do procedimento do G20, da COP que a gente fez, o campo pós-Rio, da 20, a Rio mais 20, procedimento, e foi deflagrado o início dessa formação dessas 17 unidades de ação, tanto que eu acho que ela é perfeita, porque a 17ª ela é transversal no procedimento. Eu disse, essa ação é uma ação que faz parte da linguagem do G20. Ela passou a ser incorporada ao quadro da relação, do comportamento dessas lideranças. Inclusive, eles estão aferindo, eles estão medindo, eles estão começando a conversar sobre essa ação. Então, eu estou até sugerindo que eles façam o que nós estamos chamando agora de SDG20. O SDG20 é o Sustainable Development Goals do G20. O ser G20, a adoção daquilo que você diz que tem que ser feito. Esse compromisso é que ajuda você a fazer a mobilização dessas lideranças. Nessa liderança, ela tem que sair de cima para baixo, mas ela só pode se realizar de baixo para cima. Isso. Você não tem condições de realizar. Vocês estão falando ligado, esse aqui é do OKR, que é justamente o balanço de fazer o top-down e o bottom-up. Isso. Né? E olhando para isso que está falando, é o seguinte: o que eu ouvia recentemente, quando quiseram aferir o impacto das ODS no somatório geral, não atingiu nem 17% do total. Né? E talvez esse movimento de ir e ser incorporado no G20 atrelar agora uma meta, sai do 17% e vai para os 60% de resultado. Exatamente. Porque isso, as ODS não atenderam a expectativa do impacto que se tinha com o somatório delas todas. Nesse momento aonde não está colado com o G20. E olha, eu vou te contar, você também não vai dizer nas pessoas, não. Esse cara sabe disso também. Alegria enorme, sabe por quê? Porque quando eu comecei a pensar nesse procedimento, a única coisa que eles me pediram assim, Paulo, me dá um número, uma referência, para a gente fazer uma referência de um tempo que a gente possa realizar. Aí eles disseram eu disse de volta para o Gustavo o seguinte: olha, não tem como fazer isso dentro de um capítulo que você tem uma governança que dura 2 anos. Porque você tem governo do Estado, tem eleições a cada 2, cada 4, mas tem a prefeitura... tem cada eleições. Isso desarruma, cara. Então tem que ser um compromisso long play.
Aí eu sugeri que fosse Rio 2030. E o Rio 2030 permite com que você possa corroborar com o resto do mundo numa data também que é adotada dentro do processo dos ODS. Sim, porque O grande balanço para a gente chegar aos 60 que está colocando na mesa vai ser esse. Se a gente puder, eu confesso a você que a maior alegria, sair de lá, tinham só 25 países presentes, né, no processo da reunião em si. Mas tinha uma expressão de vontade daqueles que são os membros da confecção procedimental. O Brasil vai entregar os seus resultados. Ele vai ter que chegar lá e dizer: isso aqui é o nosso encaminhamento feito no nosso momento de rosto. Você fica com ele. Então, o que acontece? Ao receber isso, eu também posso dizer: vou adotar a terceira via da execução. E essa terceira via da execução, ao ser adotada, me permite sair para buscar essas mobilizações. 60, porque senão a gente não chega. Tem que ter a meta. Mas que vamos Vamos tocar. Acima de 50 tudo vai. Todo mundo tem que fazer um acordo e dizer: vamos estar juntos. Então, realmente é um desafio enorme, mas se a gente for olhar no contexto geral, né? Eu fui perguntado num painel que eu participei no evento da Malásia, que é o do CIT, esse que nós estamos tentando trazer para o Rio de Janeiro, em 25 agora, sobre esse contexto maior, né, contexto mundial, e como é que a gente poderia resolver todos esses grandes problemas que estão elencados pelas ODS. E, caramba, a gente tem que aprender com Star Trek. Né, porque a gente tem que agora eliminar a questão política e olhar realmente a questão funcional do planeta, né, e não ficar a gente nos temperos geopolíticos que influenciam as nossas ações e não resolve os problemas que nós temos. Né? Então eu falei: vamos aprender com Star Trek, que a gente vai poder criar uma enterprise onde de repente a gente tem uma visão planetária e não uma visão geopolítica, porque eu acho que a gente está aos poucos eliminando, tendo que eliminar essa visão. Né? E é bom ouvir o que você está falando com relação ao G20, né, de estar descolado um pouco nesse contexto político, né? Porque a gente olha para o Brasil, as nossas amarras políticas são desafios enormes. Né? Você pergunta na rua: quantos partidos políticos tem no Brasil? A resposta é mais comum: eu tenho uma porção, né? Mas não sabe o número. Não sabe isso, não dá nem para saber. Pois é. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso chefe do podcast, e eu vou pedir para os meus convidados, cada um fazer uma fala de encerramento, mas uma fala de encerramento provocadora, né, para as ações que a gente deveria estar coletivamente, e aí cada um no seu quadrado, articulador, porque eu concordo com você, né? Nós todos temos que estar com o chapéu articulador e mais, abaixar as cascas, parar de jogar bolsa. Né? Se continuar jogando um pouco, jogando só com o meu quadrado, no meu individual, peraí que eu não quero ver, só aqui, não vai funcionar. Paulo, fala contigo. Eu posso dar o primeiro chute, ser a primeira posição nossa, realmente embaralhar o cliente das caras. Fazer com que elas possam ser no jogo novo. E esse jogo novo possa partir no sentido daquilo que vocês dois tocaram, eu também toquei, nesse compromisso, esse tema. O que eu chamo a atenção? Não vai haver outro momento mais perfeito como esse. Ou seja, a gente está dentro de um mundo em que os valores e as interpretações dos compromissos não são nem sequer levados a sério. Ou seja, eu não quero, eu não me comprometo, eu não faço uma questão de criar essa realidade. Eu vou fazer um pouco de alguma coisa que não tenha nenhum efeito maior ou menor dentro da mudança da gente funcionando, a transformação é total. Porque no dia, todo o tempo a gente já sabe o que a gente fez de acusar, tal produziu. A nova economia, a nova vida econômica, ela nos traz uma obrigação totalmente diferenciada daquela que eu acho que nós não temos
menor capacidade de continuar a fazer a mesma coisa. Se esse compromisso não for um baralho novo, não vai funcionar. As velhas cartas têm que ser descartadas. Se a gente não fizer isso com grande entusiasmo, eu vou te dar um que é muito interessante para você, inclusive reagir comigo no tempo. Sul prevaleceu com a vida da Indonésia. Quem ia fazer a reunião era a Índia. Ela passou a Indonésia, doou a sua pole position para a Indonésia, assumiu a segunda posição voluntariamente. Por quê? Ele tinha seus motivos políticos. Claro, cumpriu os seus motivos políticos e teve êxito, foi reeleito. O primeiro-ministro ganhou um novo mandato. O que ele fez é sensacional. Ele comprometeu a Índia. Eu estive lá por 10 dias. Espetacular o que está acontecendo na Índia. Eu fui encontrar um instituto de capacitação de lideranças do governo. Cheguei lá e encontrei um grupo de pessoas que disse o seguinte: se você não tiver este comportamento, com esta qualificação atualizada, você não pode cumprir a sua função de líder. Você tem que se adequar, tem que se organizar, tem que se reaprender no procedimento, porque a Índia tem que encontrar suas soluções. Então, ele está dentro de um mundo que a gente também está fazendo um processo de reflexo daquilo que a gente decidiu. Todo o emaranhado das decisões encontradas no papel do G20 foram colocados no papel da entrega para o Brasil. Então, tudo aquilo que nós estamos revelando ao mundo numa outra fase tem uma raiz profundamente bem estruturada, muito bem comprometida, que é uma nova vida de um novo compromisso. Estão chamando de life economy, como uma forma simples do procedimento. Então, mais do que isso, mais incrível, no meu entender, é que a gente tem um Brasil disponível para tanto. O Brasil não tem, na verdade, um grande plano estratégico nacional. Não tem. Por que a gente não pode assumir o plano internacional, global, que está sendo colocado na mesa dos outros países pela nossa mão? Por que a gente não pega tudo isso que foi uma enorme forma de exercício, transformada numa equação de vamos fazer assim, para o mundo? Nós estamos dizendo isso, quem está entregando isso são as mãos brasileiras. Por que a gente não faz isso ser nosso? Por que a gente não transforma isso num processo de uma equação de soluções a serem colocadas à mesa? Então, eu vejo hoje com muita alegria, com muita satisfação, as gerações do passado. As gerações do passado vão dizer, finalmente, vocês estão cumprindo com alguma coisa. Mas eu fiz isso mais ainda com as gerações do futuro. E vejo meus filhos, meus netos, essa gente que pode estar dentro de uma relação, de um compromisso que eles não esperavam ter. Porque eles estão hoje mais perdidos do que a gente imagina. Estão menos orientados do que a gente deveria ter como uma orientação para eles. Mas, ao colocar isso na mesa, a orientação vai vir. Eu acho que aí cumprimos nosso papel. Muito bom. E, na verdade, cumprimos a vocação natural que já nascemos aqui, né? Afinal, não diz que Deus é brasileiro? Não é? Eu acho que depois dessas reflexões foram muito boas. O jogo tem que mudar. Os problemas não são mais individuais, nem regionais, nem são mundiais. Qualquer coisa afeta qualquer outra empresa. Hoje a gente está realmente num sistema muito complexo. Somos do mesmo planeta. Somos do mesmo planeta e temos que tentar sobreviver com esse planeta. Sim, pelo menos eu acho que essa seria uma grande meta. E a sobrevivência, ela tem duas facetas, pelo menos do nosso DNA, né? Uma que é a própria sobrevivência e a outra que é a reprodução, multiplicação, etc. Que é uma coisa muito importante que eu acho que está sendo esquecida. Hoje de manhã estava num evento lá na PUC do Rio de Janeiro, a PUC hoje lançou um hub, ela chama de Hub de Erradicação da Pobreza. É o Hub ERP,
E esse hub estava com várias OS que trabalham em causas, etc., muitos anos, gente muito boa do Rio de Janeiro. Exatamente num trabalho conjunto. Todo mundo trabalhar junto para tentar resolver o problema. E eu vi uma dos palestrantes lá falou uma coisa muito interessante que eu me recordei agora quando vocês estavam falando, que ela estava falando o seguinte: nós precisamos, através da educação, começar agora a dar uma educação pela vida. Quer dizer, as pessoas amarem a vida. Porque a vida, ela não é natureza, ela não é ser humano, ela é nada, é a vida. E ela não tem também esses problemas, ela é toda oxigenada, ela é múltipla, ela é a vida. Então, quem sabe, eu acho que a gente vai ter, pela nossa própria sobrevivência, em termos de tentar manter o mundo para frente, a gente começar a pensar mais na vida. E aí, pensando na vida, a gente consiga embaralhar essas cartas para começar a jogar outro jogo. Então, para encerrar, ouvindo a sua fala, eu vou agora emendar de primeira, porque sim, a gente vai celebrar a vida. Eu acho que não tem nenhuma melhor maneira que essa celebração ocorra com o jeito carioca de ser. Verdade? Que é o desprendimento, é a primeira a abertura para receber, para doar, para fazer. Né? E aí volta ao tema que a gente aqui defendendo para o Rio ser protagonista no contexto planetário. Né? Não é só o contexto mundial, o mapa mundo, como nós falamos. Né? Eu quero agradecer muito, né? Acho que nossos ouvintes, depois que tiveram a oportunidade de assistir o nosso podcast, vão gostar bastante. Né? Agradecer muito você, Pronado, você, Aranha. Né? E o trabalho só está iniciando. Aqui nós estamos sendo evangelizadores das ações que precisam acontecer ainda. Né? E aqui a CESP, e através da liderança que me foi conferida, eu quero ser que a CESP seja realmente mais um componente protagonista do ecossistema como um todo, com todos os outros protagonistas, em trazer para o Rio de Janeiro resgatar essa referência mundial de vida, que compreende tudo. Tá? O jeito carioca de ser. O jeito carioca de ser. Muito obrigado. Tá? Muito bom. Muito obrigado.